José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. A gente está falando durante toda a semana da preocupação das torcidas do Flamengo e do Botafogo sábado na Ilha do Governador. Agora, veja esse exemplo. Um garotinho português ficou famoso nas redes sociais ao consolar um torcedor francês depois da final da Copa. Aí o menino disse que abraçou o rapaz porque fica com pena e não gosta de ver ninguém chorando, sofrendo. Olha que bela imagem. O francês vai dar um beijinho na cabeça. Olha o consolo. E uma curiosidade, o menino é filho de mãe portuguesa e pai francês. Como é que foi em casa, Gilson? Garotinho, imagina isso no nosso futebol aqui no Rio, hein, rapaz? Não seria bacana? Aqui no Brasil, porque tudo que é estádio tem briga, confusão, os caras brigam por qualquer coisa. É uma vergonha isso. Tá aí um exemplo. O menino tá lá, Portugal ganhou, a França perdeu, ele foi lá consolar o francês. Dizer, ó, e ele torceu pelo time da mãe, pelo país da mãe, não do pai. Exatamente. Então você vê que situação. Isso aqui é bacana, é isso que leva o torcedor, que é o torcedor do futuro ao estádio, que está saindo. A gente quase não vê mais crianças nos estádios. Aí você pergunta, torce para que time? Barcelona, e você? Real Madrid. E as camisas são essas. Os meus bisnetos são assim lá, o nosso Heitor e o Vicente. Alô, Heitor, alô, Vicente. A vovó falou, é aquilo mesmo, tá tudo certo. Olha aqui, galera, há exatos 50 anos, a maior dupla da história do futebol mundial entrou em campo pela última vez. Pelé e Garrincha. Os craques que nunca perderam juntos pela seleção até o dia de hoje, em 66. Gerson, olha só. A despedida foi em 1966, na estreia da Copa da Inglaterra contra a Bulgária. A mesma seleção que viu o nascimento da dupla imbatível em um amistoso 8 anos antes. Em Liverpool, a vitória veio com 2 gols de falta, um de Pelé e outro de Mané Garrincha. A única da competição em que o Brasil foi eliminado, ainda na primeira fase. Mas os dois já haviam entrado para a história. Graças ao Menino Rei e ao Anjo das Pernas Tortas, o Brasil chegou ao primeiro título de Copa do Mundo em 58, na Suécia. 4 anos depois, no Chile, Pelé se machucou no segundo jogo e viu, do banco de reservas, Garrincha entortar os adversários, que ele chamava de Joões. Isso foi até a seleção chegar ao bi. Pelé, o maior de todos os tempos, ainda ganhou mais uma Copa, em 70. Garrincha, o craque com alma de passarinho, já estava eternizado pelos dribles. Que saudades do tempo em que o Brasil era mesmo o país do futebol. Essa foi 58 na Suécia, primeira Copa do garoto Pelé, então com 17 anos. Mas de 66, o Canhotinha estava participando, mas nesse jogo não participou, que o Brasil perdeu para Portugal, né, gente? Não, nesse jogo eu não estava. Agora, nós só perdemos essa Copa do Mundo porque andamos pelo país inteiro com essa política. Quantos convocados foram naquele dia? Então, eram 44. Olha só. Eram 4 seleções. Nossa. E não conseguiram formar uma. Porque quando nós chegamos na Suécia para o último jogo, para irmos para a Inglaterra, cortaram o Servilho. Servilho era o Servilhão, centroavante da Portuguesa, goleador. Cortaram ele. Muito bem. Então o que acontece? Poderia não ter ganho o campeonato, mas disputar o campeonato, certeza absoluta, com esse time que estava aí. Agora... E outro detalhe, nesse time que está aí, eram 5 de 70. 70 verdade, tinham 5 desse time. Agora para a galera mais jovem, eu quero que o Gerson explique por que essa dupla Garrincha e Pelé era imbatível. Por quê, Canhota? Explica para os mais jovens. É simples, de explicar é simples. É porque nunca houve, tá certo? Pelo menos que eu tenha visto, naturalmente, lá para trás não sei, mas nunca houve 2 iguais. E até hoje não apareceram também 2 iguais.
Então, a explicação está aí. Eu não sei se antes, né? Eu nasci em 41. Antes de 41, não sei. Teve Zizinho, né? Leônidas. Eu não vi, mas sei que foram excepcionais. Estou dizendo do que eu vi. Para cá, eu não vi. Até hoje, Nada. não vi Nada igual. nada Agora, parecido. o que a galera está discutindo nas redes sociais e no nosso Twitter é o seguinte: tem gente dizendo que Garrincha foi melhor do que Pelé. E muita gente também falando que Pelé sério? foi melhor que Eu Garrincha. tenho minhas dúvidas. Eu joguei com os dois e contra os dois. Explicação rápida. O Pelé, você imaginava o que ele ia fazer, tecnicamente falando. Né? Bom, ele vai dominar, você chega e tal. Só que quando você chegava, ele já tinha feito. Porque a capacidade dele de raciocínio era muito rápido. E passava... E não era esses campos com tapetinho que é não hoje. era, não era. Tapetinho, pô. Agora, o Mané, você não imaginava o que ele ia fazer. O que esse cara vai fazer? Você sabia o que ele ia fazer, aquele drible dele, mas não era possível. Porque ele ia levando a bola, você ia recuando. Eu fui um João dele. Passou você aí. É isso. Passou você aí com no o Flamengo. Aí o Jordão dizia assim, para aí, Gerson. Eu parava. Aí ele parava. De repente ele vinha com a bola em cima de você. E partia para dentro. O que eu vou fazer? Aí ele dava aquele drible. O que ele fazia assim, você vinha para cá e ele saía por aqui. Agora, que negócio de maluco. Fernanda Maia, eu sei que você nem juntou figurinha de Garrincha e Pelé, mas pelo que você viu, a memória do futebol brasileiro, quem te atrai mais com a bola nos pés? Garrincha ou Pelé? Olha lá o Garrincha, como ele é um dançarino, olha lá. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Olha, eu sou suspeita a falar, porque todo mundo sabe meu time, sabe quem é o maior ídolo do meu time, que é o Garrincha. Eu sou apresentadora da Botafogo TV e por lá já entrevistei grandes feras, inclusive essa aqui que está ao meu lado direito, o Gerson. Foi? E todo mundo que me concede entrevista diz que o Garrincha jogou mais que o Pelé. Eu sou uma apaixonada pela história do futebol, inclusive a história do Botafogo, e jogo o lance de ambos no YouTube. Não tenho como, tecnicamente, avaliar como o querido Canhota acabou de avaliar. Mas acho que foram os dois maiores jogadores da história do futebol mundial. Só que o Pelé é rei por ter feito 1000 gols, por ter tido uma vida mais visibilidade contínua do que o internacional, Garrincha. né? O Garrincha teve um apartheid ali na carreira dele por conta de tudo que aconteceu, todos os problemas de personalidade que ele tinha, com a vida social e bebida, enfim. Então talvez ele perde aí, na questão do público, que o público vê como um ídolo. O Pelé é mais que o Garrincha, mas dentro de campo, eu acho que os dois jogaram muito iguais. Canhota pede a palavra. E um detalhe importante nisso aí. Se você pegar toda a Copa do Mundo de 58 e toda a Copa do Mundo de 62, você vai ver aí. 62 o Pelé não jogou, ele ganhou sozinho. E 58, dito pelo tio Milton Santos, que olha, juntaram Nilton, Didi e o Zito. E disseram assim, bota o Mané, 58, bota o Mané, senão nós vamos perder a Copa do Mundo. Porque o titular era Joel Martins. Exatamente. Ele entrou e arrebentou todo mundo. Ele fez vários e vários centroavantes. O titular nessa Copa de 58 era o Joel, ponteiro direito do Flamengo. Como o Dida. E na posição do Pelé Era o Dida. era o Dida, o Exatamente. titular. Agora, o presidente do São Paulo, olha aí, Gilson, confirmou que o meio-campo Paulo Henrique Ganso vai ser vendido para o Sevilha da Espanha. A proposta gira em torno de 34 milhões de reais. Deu bem. Quem diria, quando o primeiro jogador do Santos foi lá para fora, o Ganso era tido como principal, como o Diego, era mais importante que o Robinho, né, Gilson? Exatamente. É verdade, quando foi vendido o Diego jogava mais que o Robinho, né? Depois o Robinho explodiu. O Ganso, acho que ele até merece, que ele está fechando a conta dele aí, já está na reta final, é verdade, está fechando a conta dele no futebol. O Ganso é um talento, é um cara, a gente vê que ele é um cara legal nas entrevistas, não tenho a menor intimidade com ele, nem conheço o Pato, mas não o Pato que joga também, o Pato que eu tinha lá em casa, mas ele voou e foi embora. Agora eu pergunto ao Gerson, qual é a maior crítica ao Paulo Henrique Ganso? É que ele é um cara frio, não vibra, de repente se desliga do jogo.
Isso dá para corrigir, Gerson? Exatamente, dá para corrigir, se Na ele quiser. Espanha é diferente, hein? Na Espanha eu acho Pegada. que ele vai se dar bem quando a bola está no pé. Agora, para procurar, para marcar, ele não é disso. E hoje é um futebol que eles dizem aí... Solidário. Diferente, pois é, não, é diferente. Tem que correr pra caramba, tem que marcar pra caramba e não tem que jogar nada. Não é o caso dele, porque ele sabe jogar. Agora, ele, pelo talento dele, ele sempre arranja um pedaço de campo para jogar. 2 por 2, 1 por 1, ele fica aqui. A bola veio, ele sabe fazer, sabe meter uma bola. Só que quando começar, né, a batida, a pressão, aí, ó. Fernandinha, o Ganso teria lugar em algum time carioca hoje? Em todos pelo potencial técnico, mas talvez não ia ter a paciência da torcida pelo como ele se comporta com a camisa do clube. A sensação que a gente tem vendo o Ganso jogar é que ele não está afim de jogar. Parece que ele não é apaixonado pelo futebol, ele não tem aquela garra, ele não tem aquela vontade, o sangue nos olhos. Mas em contrapartida é um jogador que em 2 bolas decide um jogo. Então, tecnicamente, em todos, mas por raça, em nenhum. Hoje tem Botafogo em campo contra o Bragantino pela Copa do Brasil. Vai ser 7h30 da noite, o zagueiro Carlos está de volta e falou sobre a expectativa para o jogo. Veja o que ele falou. Vai ser jogo muito complicado. Un equipo de Serie B que quizás no está bien en la tabla, pero el fútbol es muy parejo y va a ser difícil. Sin duda que va a ser un partido muy importante y tenemos que aprovechar para mostrarnos y demostrar que queremos seguir en el equipo titular. O Ricardo Gomes está, inclusive, poupando maioria dos titulares, exatamente para o jogo de sábado enfrentar o Flamengo. E pela Tupi, o Odilon Júnior vai dar aquele recado. Canhotinha Gerson. Sou eu. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Tá certo poupar o time, por exemplo, hoje? Você vai jogar sábado contra o... E o Botafogo não está numa situação tão confortável no campeonato? Pois é, mas o problema todo é que ele tem uma certa razão. Poupar porque o jogo de domingo é complicado. E sábado é complicado. Porque Flamengo e Botafogo sábado é brincadeira. Isso nunca. Nós não vamos nunca nos acostumar a isso. Não dá. Então o que acontece? É certo. Agora, só que se ele tropeça com o Bragantino e domingo sábado tem um tropeço, a coisa vai complicar. Não adianta, eu vou sempre dizer que o clássico é clássico. Agora, quero também dizer o seguinte, mais importante. No Colégio Assunção, lá em Niterói, tem uma Olimpíada, tá certo? E a Juju, que é neta, Juliana, dominou a bola no meio do campo, deu um chapéu e golaço. Fizeram uma placa para ela. Juju, o teu DNA não mente. É do avô, Beijo. Fernandinha Maia, o time reserva, o Botafogo, tem chance de ganhar lá em Bragança Paulista? Tem chance. Inclusive, pensando pelo outro lado, lado positivo, a gente vê um Carly voltando depois de 2 meses. Um Vitor Luiz, que é um lateral esquerdo com muito potencial, e a esperança de um GG querendo voltar a ser titular. Quer dizer, são jogadores que não têm muita oportunidade e a gente espera que vão querer agarrar a oportunidade com unhas e dentes. E por isso a gente espera um jogo com muita raça pelo lado do Botafogo. Né? E hoje tem Vasco pela Copa do Brasil às 9h45 contra o Santa Cruz, que vem com o time reserva em São Januário. Eu vou transmitir ao lado do Apolinho em São Januário. O técnico Jorginho está valorizando a competição e vai a campo com todos os titulares. Inclusive, o Martin Silva está voltando, o Jorge Henrique está voltando, o Leandrão está de volta, Gilson. Leandrão vem aí, cruza que Leandrão tá lá pra cabeça. Ele é grandão, né, Zé Carlos? Ele é alto pra caramba, ele parece meu dog alemão. Tinha um dog alemão daquele tamanho dele, ele era brincadeira, os Zeus. O garotinho, o Santa Cruz vem com o time mais. É problema dele, o Vasco vai pra dentro, vai ganhar, o Vasco tá bem, e eu acho que o objetivo deles é ganhar a Copa do Brasil, isso é muito bom. Por quê? Porque o Vasco tá na Série B do Campeonato Brasileiro. Então ganha a Copa do Brasil, vai para Libertadores tranquilamente, campeão da Copa do Brasil. Ganha a Copa do Brasil, e além ganha da a Série grana, B, né? E ó, um abraço pro resto. E além da grana. Quando se pergunta assim, olha o Nenê. Por que o Santa Cruz vem com o time reserva? Essa é a 3ª fase da Copa do Brasil. Isso. Classificando vai para as 8º. Isso. Acontece que o Santa Cruz
está na Sul-Americana. Se ele passar, ele perde essa vaga na Sul-Americana. Hein, Fernanda? Então, para garantir a vaga na Sul-Americana, o Santa Cruz precisa perder, ser eliminado pelo Vasco. Então, o que será que vai acontecer? Jogar Por para que perder o Santa duro, Cruz está entrando com um time reserva? Por que será? Jogar para Verdade. perder, isso é uma É vergonha. o futebol, né, rapaz? nesse São as esporte. competições que os caras inventam aí, 400 competições ao mesmo tempo. Aí o cara tem que fazem uma perder pra confusão. ganhar. E para acompanhar fica Para com difícil. isso. Depois O tira o Fluminense treinador. está de olho em um jovem jogador. A negociação com o meia Alex Rojas, de 19 anos, está quase fechada. O jogador do Esportivo Luquenho deve assinar por empréstimo até o fim de 2017 com opção de compra. Não é nesse time que jogava o Romerito? Não, a indicação é dele. Hein, Gerson? A indicação é dele. A indicação é Ah, dele. então E como ele é bem quisto, É de Luque. né? Nas Laranjeiras, ele trouxe o menino aí. Agora, E já orientou o garoto. Se não te pagar, tu fala, quero meu dinheiro. e outra coisa também, o menino vai ficar aí, é uma fachada, tomara que o menino 19 se dê bem, anos. exatamente, mas bota o menino na vitrine, aí se deu bem, se deu, vai para a Europa. Não pagou, diz, Beleza. quero meu dinheiro. Eu vou pedir um rápido intervalo, na volta a gente continua batendo isso bola, mesmo. falando de futebol. Não sai daí não. Fernandinha, pergunta por aí, tem o Júnior Dutra que o Botafogo queria, o que aconteceu? Foi para o Vasco. O Júnior Dutra acaba de dizer que está no Vasco. O Eurico foi lá e pegou. O Júnior, que é da base do Santos, mas estava no futebol do Catar. A gente lê que ele é muito bom, mas a gente não vê ainda, porque lá no Catar não dá para ver, né? Só no YouTube. Quem vê é o Gerson. O Tem Gerson que vê. catar. Tem que catar. Tem que pra ver. catar, tem que catar. pega Vai aí. te Agora, catar. a Loriana, de Cachoeira de Macacu, falou: eu sou fã desse careca aí, do seu lado, que eu não sei o nome dele. Eu vejo o programa todos os dias por causa dele. Deixa eu te falar, Loriana, o nome dele é Gerson, canhotinha de ouro. Joga lá no YouTube que você vai ver o que esse cara fez, Mariane, tá? um beijo pra você. Eu sou canhota. Valeu. Recado Sou eu, final o único da careca aqui sou Fernanda eu. Maia. Eu vou mandar um beijo pro time dos 30, que ganhou o torneio de rua organizado pelo Fabinho Muniz. E vocês que participaram, até amanhã. A última do Gilson Ricardo. Pode entrar no site dele é que você vai ver tudo sobre ele. Tem inclusive o Canelinha de Ouro, Gerson Canelinha de Ouro. A última do Gerson Canhotinha. Você vê o que eu sou obrigado a escutar nesse programa? Não é, irmão? Mas em compensação, eles são meus amigos. Eles dizem isso. O que eu vou fazer? Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, um novo encontro só falando de futebol. Até lá, boa tarde pra você. Valeu, Juju. Juju tá craque. Boa, arrebenta.